Olá, eu espero que estejam bem nesse momento em que irá acompanhar este vídeo, que irá estar trabalhando esses dois textos, da professora Francilene do Rosário e também da Maria Alice, certo? Esses textos, eles nos trazem a ideia dos estudos, que desde a década de 90, a educação pública ela vem passando por inúmeras reformas. Essas reformas, elas acabam, de certa maneira, fazendo profundas transformações na organização da nossa educação. Essas mudanças, através dessas reformas, que possuem ali, de certa maneira, um caráter mais gerencialista, ele, como o próprio nome já diz, traz ali semelhanças que são, de certa maneira, fundamento ali de um mercado em si, não é isso? Como a ideia da produtividade, da meritocracia, da avaliação de resultados, da responsabilidade também por acompanhar e também produzir determinados índices que são educacionais. E nesse sentido, então, o trabalho docente ele passa por um processo de remodelagem. Essa remodelagem faz com que o professor ele deixe de ser o agente de dentro da sala de aula e comece a ter, então, outras tarefas. Tarefas essas que vão ser como, por exemplo, a participação na gestão escolar, mas também a produção, a elaboração de projetos, o preenchimento de relatório, o preenchimento e o acompanhamento de formulários, a construção de índices e o aumento, claro, de indicadores educacionais. Vão, a partir desse momento, começar também a cumprir metas e tudo isso, de certa maneira, acaba que vai acarretar em uma carga horária de trabalho mais ampla, vai, de certa maneira, intensificar o trabalho ali do docente. Ainda assim, né, os textos eles vão nos mostrar que as políticas de valorização do trabalho docente não vão estar, de fato, acompanhando uma real valorização, não vão estar resolvendo problemas que são históricos da profissão, mas pelo contrário, muitos professores eles ainda vão possuir baixos salários, ainda vão enfrentar as condições precárias de trabalho, vão enfrentar diariamente também a ideia também da própria redução da autonomia dentro da sala de aula, né, que é a autonomia pedagógica e tudo isso, toda essa lógica, de certa maneira, carregando também a lógica de uma avaliação em larga escala e também a competitividade entre escolas, que tudo isso acaba fazendo com que seja influenciado diretamente dentro de uma carreira docente. Tanto e principalmente a competitividade dentro das escolas, interescolas, mas também o processo de avaliação em larga escala. Tudo isso vai fazer com que a construção da identidade do profissional docente seja abalada. Essa identidade que não é algo fixo, essa identidade ela é construída através de relações sociais, através de experiências de trabalho, das condições do próprio emprego, né? As condições vividas dentro do seu ambiente de trabalho, enfim, tudo isso que acaba realmente sendo o alicerce para essa construção docente acaba sendo abalado e o texto ainda vai mostrar que as políticas educacionais, a mudança de trabalho docente influenciam a forma como os profissionais eles vão, a partir desse momento, ver a si próprio, mas também a sua carreira.
tanto a sua vida enquanto profissional, mas também a sua carreira enquanto docente, no caso, a identidade. As autoras, então, vão argumentar que a intensificação do trabalho, a perca da autonomia em sala de aula e a valorização excessiva de agentes e componentes que são técnicos e burocráticos acabam ali comprometendo com a imagem que tradicionalmente é associada à docência, certo? A de um determinado intelectual de dentro da sala de aula, que possui um caráter autônomo, também democrático, o próprio senso de coletivismo dentro da carreira, fazendo ali com que deixe de ser reconhecido por esse caráter e acabem se transformando ali como simplesmente um profissional responsável por executar tarefas que são previamente definidas ali por um currículo, previamente definidas por uma base, um padrão, que é um sistema de avaliação. Outro ponto que também é importante destacar, né, é a existência ali de uma contradição que ela se mantém viva e permanente, que é aquela ideia de que, ao mesmo tempo, enquanto existe um discurso de que o docente ele é o responsável pela transformação social, ele é o pedreiro que constrói uma nova sociedade, em contrapartida, na contradição, observamos que não é isso, de fato, o apresentado dentro dessa proposta, dentro dessa ideia e dessas reformas que acontecem ao longo dos anos. Isso tudo acaba gerando em si, dentro de um profissional, o contexto ali de um sentimento de insegurança, o próprio desgaste, em alguns casos o próprio desinteresse ali também pela carreira enquanto docente. Dessa maneira, né, os textos também vão nos mostrar ali que a identidade ela passa por tensão, assim como por contradição. É isso. A ideia de que, por um lado, a gente encontra a política educacional, que exige de uma determinada maneira, de uma determinada forma, as reformas, não é isso? E de um outro lado existe ali o ideal pedagógico, existe ali aqueles que se mantêm com a proposta, com a ideia de uma educação ainda crítica, uma educação ainda democrática, que seja emancipadora, e muitos professores ainda buscam e ainda batem o pé, popularmente falando, ainda se manter nessa perspectiva, resistir a determinadas limitações, certo? Que são impostas ali por esse processo de gerencialismo. Preservando ali práticas que são de fato pedagógicas, comprometidas com a formação humana e também a formação crítica cidadã. Por fim, então, a gente entende que essas reformas, essas remodelagens que aconteceram ao longo dos anos, ela não afetou, de certa maneira, apenas a estrutura, o ambiente escolar e a profissão docente, mas também a identidade em si do profissional, certo? Foi, de certa maneira, algo que influenciou profundamente ali em como que o profissional ele constrói a sua identidade ao longo dos anos. Além disso, observamos que tudo isso intensifica mais o trabalho, porém, ao mesmo tempo que
que deixa alguns mecanismos, limita os professores, o docente, também deixa com que a identidade ela seja abalada, deixa com que a identidade do profissional passe ali por processos ali de conflito, certo? Desafios e também, claro, por um processo determinado de resistência em si. E refletir acerca de tudo isso é importante no momento em que vivemos. A ideia, enquanto docente, futuro também docente, de entender que toda essa remodelagem ela não afeta, ela não abala somente a carreira, mas também a própria identidade do docente, com as contradições, os conflitos, as tensões que vão a todo instante ali tentar alocar o docente em uma determinada posição, que irá em muitos momentos lutar contra o seu próprio ideal, lutar contra a sua própria ideia de formação humana e de construção social.